Caros Cairenê, sejam todos bem-vindos ao canal Vamos Ver. Eu sou o professor Marcos e neste vídeo eu vou te mostrar 3 métodos, 3 formas de ler a palavra do Senhor. A última foi eu mesmo que criei para facilitar as minhas leituras diárias e eu ler a palavra do Senhor com mais velocidade, com mais dinâmica. Topa? Então fique comigo até o final do vídeo e você vai saber como é que eu faço. Lembrando, todo início de ano nós fazemos promessas, mas simplesmente fica só nas promessas em ler a palavra. E nesse vídeo eu queria compartilhar com vocês como é que eu consegui e consigo ler a palavra do Senhor muito mais rápido do que as formas tradicionais. Nesse método minha esposa está lendo, em uma semana ela leu mais de 20 livros da Bíblia. E você vai ler muito mais do que isso. Duvida? Fica comigo até o final do vídeo. Olá, eu sou o professor Marcos. Nesse vídeo eu vou te mostrar 3 formas de estudar a palavra do Senhor, tá certo? Existe a forma tradicional, que é justamente você ler ou começar do Antigo Testamento, do Primeiro Testamento, de Gênesis a Malaquias, onde são 39 livros. Se torna um pouco cansativo, tudo bem. Ou começar do Novo Testamento, que vai de Mateus a Apocalipse, onde se tem 27 livros. Ao total, 66 livros. Só que aí essa forma é uma forma tradicional. Eu já li tanto a Bíblia do Antigo ao Novo Testamento, como também só do Antigo Testamento e depois só o Novo Testamento. E às vezes eu já li também intercalando o livro do Gênesis com o livro de Mateus, o livro do Êxodo com o livro de Marcos, o livro de Levítico com o livro de Lucas, João, Números, e aí Levítico, Deuteronômio. Então eu ficava intercalando livro por livro. Então essa forma de intercalar livros também já li, só que aí eu percebi que isso se tornava um pouco cansativo. Depois a gente começava a confundir as coisas. A segunda forma de leitura da palavra do Senhor, eu só comecei a fazer isso ano passado, quando eu comecei a ler essa Bíblia aqui, a Bíblia em ordem cronológica dos fatos, certo? Existe uma também, editada pela CPAD, muito boa também em ordem cronológica. Eu comprei essa Bíblia em ordem cronológica para saber as ordens dos fatos da criação. Não é a ordem do livro, porque se a gente for analisar os livros em si, por exemplo, existe uma confusão entre livro mais antigo e história mais antiga. Se a gente for analisar livro mais antigo, não é o Gênesis, certo? É o livro de Jó. E história mais antiga, evidentemente, é o livro do Gênesis. Então a gente não vamos confundir. Quando a gente começa a iniciar a leitura dessa Bíblia, a primeira folha em si, ela vai falar sobre a eternidade passada, certo? Então ela vai começar sobre a pré-existência de Cristo, certo? A gente lê lá em João 1:1, onde diz: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Ele estava com Deus aonde? No princípio do que? Da criação. E aí vamos à o segundo verso que fala, né, sobre a criação. Aí aqui vai falar sobre a declaração, Salmo 90, versículo 2. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Deus. E depois é que começa a origem da criação, Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus e os céus e a terra. E aí vai dando sequência até chegar em Apocalipse, que não tem uma ordem cronológica. É o único livro, se eu não estiver enganado, que ele não tem nenhum versículo desvinculado. Porque todos os versículos e capítulos desse livro aqui, de Gênesis exceto Apocalipse, ele tem a sua ordem cronológica. O autor passou talvez décadas fazendo esse recurso, em não faltar nenhum versículo, nenhum capítulo na Bíblia. Então ele colocou nessa sequência, certo? Então eu estou achando muito legal ler essa Bíblia em ordem cronológica. Eu vou começar novamente este ano de 2021 a ler em ordem cronológica dos fatos, certo? Só que aqui aí de todo jeito você vai ter que ler, né? Vai demorar um pouquinho de tempo, beleza? Então essa aqui é a segunda forma que nem todo mundo conhece, nem todo mundo tem essa Bíblia em ordem cronológica. Eu recomendo que você tenha, já que você é um amante da palavra do Senhor. É claro, você só está aqui porque você é um amante da palavra do Senhor. Terceiro ponto. O terceiro ponto foi que eu percebi o seguinte, que todo mundo quando começa a ler a palavra do Senhor vai sentindo certo cansaço da leitura.
dá aquela preguiça natural de abrir a boca, ficar com sono, olhos ardendo, sono, fome, sei lá o que. Aparece mil e uma coisa. Só não aparece quando a gente está assistindo filmes da Netflix, da Amazon, não é verdade? Beleza. Prioridades. Então o que é que eu percebi? Que quando você começa a ler 2, 3, 4, 10 capítulos, 15 capítulos, 20 capítulos, você já está sufocado. Você se sente assim, eita, não vou acabar nunca. A gente tem essa crise muito de antecipação. Se fosse uma história, um romance ou algo semelhante, tem gente que já vai olhar o final. É uma novela, deixa eu ver o que acontece. Eu vou lá para o capítulo 20, capítulo 28, capítulo 52. Então a gente tem essa tendência de querer antecipar os fatos. Enquanto a gente não terminar um livro, a gente fica aquela coisa pesada. Então, se tem muitos capítulos, ele vai sugar nossa energia, certo? Para ler os outros livros. Então, o que foi que eu pensei? Por que não ler a Bíblia de outra forma? Então, qual foi a forma que eu cheguei mais adaptável para que qualquer pessoa consiga ler, no mínimo, 20 livros em uma semana? Não estou brincando. É o seguinte, como a Bíblia tem 66 livros, então eu dividi em 3 partes, com a cartolinazinha, coloquei do número 1 ao 66 e fiz simplesmente o seguinte: nomeei em vermelho o Antigo Testamento e o Novo Testamento em azul. Talvez você não está entendendo nada. Eu analisei 66 livros e vi quantos capítulos cada um tinha. Está entendendo até aí? Beleza. Aí eu peguei todos eles, coloquei em vários papéis. Eu fiz 3 vezes e deu errado. E na 4ª vez deu certo. Só com uma diferença de um detalhe aqui, vocês vão entender. Eu peguei quantos capítulos tem tal livro? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, eu separei de forma cronológica, certo? Eu fiz numa ordem. Qual o do Antigo Testamento que só tem um capítulo? Você sabe qual é o livro do Antigo Testamento que tem apenas um capítulo? Obadias. Qual é o livro que tem mais capítulos? Salmos, 150 salmos. Beleza, então eu fiz nessa ordem cronológica. Eu botei Obadias, Ageu, Joel, Naum, Abacuque, Sofonias, Ruth, Jonas, um passo a passo. Então eu separei por capítulos. Então Obadias um capítulo, Ageu 2, Joel 3, Naum 3, Abacuque 3, Sofonias 3, aí agora Ruth 4. Então eu fui percebendo uma sequência até chegar no último, que é 150. Fazendo essa divisão de 39 livros do Antigo Testamento, eu fiz essa sequência em capítulos. Se você começar a ler assim, você vai se empolgar tanto que em um dia você lê no mínimo 10 livros. Que na verdade cada livro aqui é uma folha. Tem livro aí com uma folha, 2 folhas, 3 folhas, 4 folhas. Então você não conseguir ler isso aí. Na verdade, eu vou até chutar aqui. Você vai ler no mínimo em uma semana de 30 a 40 livros. De 30 a 40 livros no mínimo em uma semana. Digo isso com toda convicção para você. Já no Novo Testamento, nós temos também a mesma coisa. Filemão tem um capítulo, 2 João tem um capítulo, 3 João tem um capítulo, Judas tem um capítulo, 2 Tessalonicenses tem um. E eu fui fazendo essa ordem até chegar em Atos, que tem 28 capítulos, e Mateus tem 28 capítulos. Então Apocalipse não seria o último, porque Apocalipse tem 22 capítulos. Tá entendendo a lógica? Eu fiz em ordem cronológica, na ordem dos capítulos, e não na ordem dos livros, nem na ordem dos fatos. Ok? Então você vai se empolgar muito mais se você quiser depois ler primeiramente em ordem cronológica, ou talvez ler assim, então ler a Bíblia toda. Tem gente que consegue ler a Bíblia em 3 meses, 4 meses, e no mais tardar 1 ano. E tem gente que passa ano e ano e não lê a Bíblia. Por que será? Comodismo, né? Prioridades. E olha que dizem que são crentes, né? Vai estar aí do lado do vídeo a forma como foi que eu fiz. Eu peguei simplesmente a folha, como você vai ver aí no vídeo, separei ela, peguei simplesmente a caneta, separei 7 centímetros cada partezinha aqui, né? Eu dividi em 3 linhas de 7 centímetros cada uma. Depois eu fiz 1 centímetro para colocar o nome de cada livro, 1 centímetro. Então nós temos 22 centímetros de cima para baixo, certo? Depois eu botei do lado o número, que são a numeração do livro, e depois eu coloquei um okzinho. Quando você terminar de fazer a sua leitura, você vai colocar aqui, ok,
ok. Ou então um Czinho, ou um X, o que você quiser. Explicando o que? Você está terminando de ler o livro. Vai chegar um momento que você vai ter lido em uma semana, no mínimo 20 livros, né? E o máximo quem diz é você. Você vai se empolgar tanto que você vai dizer: poxa, eu já li 10 livros, 15 livros, 20 livros, 30 livros, 40 livros em uma semana. São 66 livros. Então eu estou lendo mais de 70%. Você pode ler até 70% de toda a Bíblia em no máximo 2 semanas. 70% dos livros. O problema é que nós estamos acostumados a começar um livro e não terminar. A fazer promessas todo santo ano. Início de janeiro vou começar a estudar inglês. Não, essa promessa é minha. No início de janeiro eu vou ler a Bíblia. No início de janeiro eu vou fazer tal coisa. Eu vou fazer uma caminhada. Eu vou... qualquer coisa. Mas a gente só vive na promessa, igual o político. Então, essa aqui é a forma, 3 formas que eu quis passar para vocês. Se lhe ajudar, aí abaixo do vídeo, coloca aí qual é a forma que você lê a palavra do Senhor. Eu me interesso a saber como é que você lê a palavra do Senhor. Tá certo? Então, se você não fez promessas esse ano, ou se já fez, venha cumpra. Pega esse método. Provavelmente eu vou deixar ele aí tudo digitadinho no Word, tá certo? Para você baixar em PDF ou imprimir, tá certo? Se você gostou do vídeo, compartilha ele aí, dá um like e se inscreve para fortalecer esse canal, tá certo? Então, coloque aí como é que você lê a palavra do Senhor, tá certo? Até mais, fiquem na paz do Senhor Jesus.